Ok, delegado Paulo Nogueira. Dia complicado o dia de ontem, né, delegado? Dia complicado, mas... Puxado. Mas passamos aquele... Turbilhão. Verdade. Ontem quantas pessoas foram ouvidas ainda? Ou se é que foram algumas pessoas? Não, ontem foram pessoas que já tinham sido ouvidas, nós chamamos, recebemos algumas pessoas que tinham algumas informações para nos passar, mas formalmente, por depoimento, nós não ouvimos ninguém. Há um desdobramento dessas visitas que nós recebemos e nós já solicitamos ontem mesmo intimações para que essas pessoas compareçam lá e cheque, confirme aquilo que foi nos repassado. Só assistiu ao Bom Dia Meu Norte ontem? Chegou a ver as declarações dos promotores? Assisti e, na realidade, aquilo foi um dos motivos que me fez, de certa forma, sair da minha rotina de trabalho e me dispor a ir para a televisão. Vamos ver uma dessas declarações. Pedir que o Júnior divida a tela, por gentileza, a partir de agora em todas essas. O primeiro questionamento do Ministério Público ontem aqui, durante o Bom Dia Meu Norte. Que investigação é essa que não chega a nada? Que investigação é essa que não chega a nada? Há tantas hipóteses que foram levantadas e que a Polícia Civil pode se servir delas como vertente para a investigação e até agora não tem algo palpável? Ou nós vamos chegar ao final do prazo que foi concedido pelo Ministério Público e ainda não vai se ter uma resposta sobre a morte da estudante Fernanda? Isso é uma coisa inacreditável. E aí, delegado, não era para todo mundo estar falando e cantando a mesma música, não? Era o que a gente esperava. E até por conhecer o Biraci, nós, quando tivemos conhecimento que ele iria compor esse trio de promotores que acompanharia de perto os trabalhos, nós ficamos muito tranquilos, até porque nós já o conhecíamos, sabia do seu comportamento, da sua integridade, da sua história, da sua forma de lidar com uma pessoa extremamente afável, quando não está, por exemplo, na frente de uma câmara, tentando passar uma realidade que ele próprio não é. Eu afirmo que eu conheço o Biraci há muito tempo. Lá na SIC, quando ele está conosco, o próprio Eliardo, são pessoas extremamente afáveis, agradáveis da gente estar juntos, em que pese, desde o início, a gente perceber uma certa, e eu já falei isso ontem, a gente está, e digo para a imprensa que a partir dessa entrevista eu pretendo recuar, voltar para o meu trabalho e dar continuidade àquilo que a gente tinha fazendo. Essa no Bom Dia é a última. De televisão, eu quero pedir aos demais, eu sei que outras televisões ficam, mas aguardem, a gente vai ter muito tempo para falar posteriormente, quando nós tivermos que apresentar os resultados. Mas o que eu quero, ou seja, voltando ao assunto, ontem ao presenciar doutor Eliardo, doutor Biraci dando aquelas declarações, olha, ele sabe o que nós estamos fazendo, eles dois sabem dos nossos esforços, eles sabem que nós sempre estivemos abertos para colaborar, para mostrar, para dizer que caminho nós estamos traçando. Agora, se ele, como diz, são várias as hipóteses que chegam, as que chegaram à polícia estão e foram devidamente checadas, são objetos de medidas, inclusive medidas judiciais, de quebra de sigilos. Agora, as hipóteses, aquelas que nós ouvimos recentemente, essas não chegaram à polícia, chegaram ao conhecimento deles e eles já sabem disso, desde uma semana ou mais que nós tivemos juntos uma reunião demorada, ficou acertado, ficou acordado que aquilo que eles entendiam como o caminho certo seria objeto de um pedido, de uma requisição. E ontem, por exemplo, eu saí às 8h05, lá da 5, aguardando, porque ouvimos comentários que eles encaminhariam essa requisição. Não chegou? Às 8h05 da noite não chegou, pode ter chegado posteriormente. E a gente vai aguardar no dia de hoje, se não chegar mais tarde, eu já até preparei um ofício ontem, juntei várias matérias, várias informações supostamente passada por eles, inclusive dizendo que nomes nós não vamos indicar porque seria leviano ou seria burrice, mas já sabemos os nomes. Então essas matérias,
com o ofício, a gente vai encaminhar. E, aliás, a gente espera que eles antecipem e já nos passem as informações, porque você pode ter certeza, doutor Ubiraci, doutor Eliardo, a população de Teresina, que nós vamos buscar, vamos atrás, seja quem for, seja figurão, seja peixão, quem quer que seja. Se vocês tiverem os nomes, nós já falamos, podem nos apresentar. Não há, isso já dissemos, e foi o motivo de eu vir para a televisão. Porque uma coisa é a gente falar, tá por telefone pedindo Ubiraci, nos repasse, mandando recado quando eles vão pessoalmente. Outra coisa é você ir para a televisão dizer que a gente não está fazendo, que surpreende, 40 dias depois a gente não tem uma linha, não tem um resultado, quando na verdade, concreto, você não nos passou nada. O Renato Luiz, do Diceu, pergunta o seguinte: delegado, o senhor vê demagogia e exageros verbais na fala dos dois promotores quando estão à frente das câmeras de televisão, e por que o senhor acha que está acontecendo isso? Não é uma pergunta que tem que ser feita a eles. O que eu acho são pessoas que são promotores, tarimbados no dia a dia do Tribunal do Júri, é uma forma de falar, de discurso, acho que eles já adotam isso à frente das câmeras, é o que eles fazem lá também no dia a dia do júri. Eu acho que o jurista, por si, já é uma pessoa diferenciada, tem um ar mais ou seja, a forma de falar é diferente, há toda uma exposição teatral de forma, então isso faz parte da personalidade dos dois, em razão do trabalho de muitos anos do Tribunal do Júri. Eu acho que não há nada demais, às vezes o conteúdo é que nos incomoda, a forma de falar para nós é irrelevante. A promotoria tem cópia, por exemplo, dos autos? Não, a promotoria não tem cópia dos autos, mas os autos desde um domingo que a gente estivemos juntos lá atrás, quando os dois também foram incluídos nesse mistério, nós estivemos juntos e colocamos, está aqui os autos, à disposição, na hora que os senhores quiserem, está aqui. Agora, devo confessar que eles não leram? Eu não percebi. Enquanto estiveram na minha presença, em momento algum, eles tiveram a curiosidade de pegar, de manusear, de abrir alguma coisa, uma curiosidade sequer de ver o que tinha ali dentro. Vamos começar a tratar pela curiosidade das pessoas. Muita gente me pergunta, Eldson, no crime em São Paulo, aliás, no Rio, da juíza, mais de 3 milhões de linhas telefônicas foram averiguadas. O senhor já tem um relatório completo das ligações, claro que o senhor não vai poder revelar, mas o senhor já tem um relatório completo de onde estava cada pessoa que ligou para Fernando, o horário, com quem tinha. Tem tudo isso a polícia? Sim, a polícia já dispõe dessas informações, em que pese os relatórios conclusivos e definitivos não terem chegado até a mim. Agora, nós acompanhamos, até porque vamos quase que diariamente ao núcleo de inteligência, às vezes vamos ouvir alguma coisa que de certa forma tem alguma relevância. O guardião, no caso? E vamos conversar com os analistas, com os delegados responsáveis por esse trabalho. E eu digo para vocês que nós já temos essas informações. Quem ligou, quem conversou com quem eventualmente seja suspeito, que se ligou ou não para alguém da agenda, porque a Fernanda tinha uma agenda extensa de contatos. Todas essas pessoas que eventualmente ligaram em determinado horário até naquelas áreas de Pernambuco, na área do prédio do Ministério Público Federal, essas pessoas foi feito um cruzamento com toda a agenda da Fernanda, não é só o telefone da Fernanda, com os telefones de todas as pessoas que estavam com Fernanda e que estiveram com Fernanda naquela noite, com as pessoas que se relacionaram com Fernanda, com pessoas que foram colocadas como suspeitos, inclusive pela imprensa. Então, todas essas pessoas, essas informações, eu falei em outro programa, são muitas. Em razão disso, nós fechamos aquilo que nós interessarmos em 28 quesitos. Esses 28 quesitos estão sendo respondidos pelos analistas, pelo núcleo de inteligência, e nós aguardamos que essa semana que vem tenhamos todas essas informações. Agora, Lieto, por se tratar de um caso extremamente complexo e de fatos passados também, a gente está buscando fatos passados da Fernanda de quase um ano atrás. Então, há
situações novas. E nós estamos, além daquilo que já foi feito, tem fatos novos e isso também estão sendo objetos de novo pedido, justamente. Seriam as manchas de DNA, sangue? Não, essas já não são fatos novos, já estão... Tem fatos mais novos ainda? Eu diria que fatos relevantes que são importantes para que a gente cheque. A história da viagem da Fernanda já foi, inclusive, objeto de uma ida pessoal... A Fortaleza? De delegados a Fortaleza. Constatou-se alguma coisa? Bem, constatou-se que a família e amigos da Fernanda já havia... Mas a relação com alguém que estava nas... Essa relação com alguém grande que teria, em tese, como eu li e ouvi comentários colocados pelos promotores, especificamente para o doutor Eliardo, alguma coisa que ele faz uma ilação de que alguém teria financiado uma provável ida para algum lugar fora do país. Esse alguém ainda não está checado, apesar de que ninguém admite isso, do ciclo das pessoas que aproximaram, ela não confessou esse detalhe, mas, como eu falei, as quebras de sigilo lá daquela época também estão sendo solicitadas para saber quem conversou, se há alguém estranho. Telefones de fora nós temos que estavam na agenda da Fernanda, que não tinha nomes. A gente precisa checar quem são essas pessoas, do estado do Maranhão, do estado do Ceará. Então, os dados cadastrais estão sendo solicitados, nós vamos identificar, para ver se de fato aquela hipótese faz algum sentido. Delegado, na noite anterior à morte de Fernanda, ainda falando sobre essa questão de telefonemas, foi identificado algum telefone pré-pago que agora esteja desativado? Algum número de telefone que foi desligado desde então? Olha, o que nós temos se é pré-pago ou não é pré-pago, nós temos o número. E tendo o número, a gente sabe identificar quem é quem de fato comprou. Ou seja, para comprar um chip, seja quem for, você vai ter que apresentar um CPF, ou seu ou de alguém. Mas isso está identificado? Isso está identificado. Todas as pessoas que falaram nas últimas 24 horas com Fernanda foram identificadas. Ela tem um telefone claro, que é em nome inclusive de uma tia, ela tem um TIM e ela tinha um Oi. O TIM e o Claro tinha uma movimentação ela mais com o Claro e o TIM também tinha uma movimentação. O Oi muito pouco. Então esses números todos são identificados e quem ligou para esses 3 números, todas essas pessoas estão devidamente identificadas. Todas? Com endereço, com nome, parte delas foram convidadas a comparecer a CICO, prestaram depoimento. A gente não vai ter tanto tempo hoje, mas eu queria fazer uma pergunta que todos me fazem, né? O advogado da família declarou na última semana que existia uma marca, uma prova tão forte quanto uma mancha, uma mancha de batom na cueca. Essa informação pode trazer à cena do crime possíveis assassinos de Fernanda? Pode, perfeitamente. Nós, da mesma forma que ele, estamos ansiosos para ver esses resultados. De fato, tem aquilo que ele falou. Seria mancha de sangue? É bem sugestivo. Ou não? De sangue e outro material. É bem sugestivo e é bem provável que a gente tenha uma boa informação, ou seja, um resultado que nós estamos aguardando também. A polícia está mais próxima, por exemplo, do homicídio ou do suicídio? Eu diria que a polícia, desde o início, investiga. E quando a gente investiga um fato, um crime. Tanto que todos os pedidos nossos, se não fosse um homicídio, quando nós solicitamos e peticionamos ao juiz, a gente fala um homicídio e homicídio qualificado, até para justificar que então a polícia não trabalha com a autoridade do judiciário, ela só vai conceder essas quebras, essas medidas todas, inclusive outras medidas, busca e apreensões, se de fato nós estivermos apurando um crime. Então, todas as nossas medidas e pedidos, nós colocamos esse homicídio qualificado. É o que a gente imagina que aconteceu. Então, com base nisso, a gente investiga o homicídio e vai trabalhando e vai buscando e vai
para entender o que de fato aconteceu. A polícia identificou algum outro crime nas investigações feitas no caso Fernanda Lages? E se é verdade que existem mais de 100 de pedidos de quebra de sigilo telefônicos que o Guardião tem feito diariamente? Não, eu queria o que diz respeito a esses números de telefone, eu prefiro... Mas existe? Não, de fato a gente desde o início, né? Acho que antes desse inquérito chegar na CIP, já pedidos haviam sido feitos, nós já tínhamos ido atrás de algumas situações que a gente achava que era importante e de imediato já... Quando o senhor falou, eu vou de vez em quando a inteligência ouvir algumas coisas, ouvir telefonemas? De fato a gente tem algumas coisas que a gente é convidado, é chamado e nós vamos lá. E essa informação que o senhor tem recebido pode ser um elo entre algumas situações? Olha, a Fernanda era uma jovem que tinha um ciclo de amizade muito grande. Frequentava à noite constantemente, ela tinha uma vida ativa, social, grande. As amigas estavam sempre convidando para estar em determinados locais, às vezes, inclusive sítios, casas aqui da cidade, casas que nós já identificamos algumas. E então ela tinha um leque de relações muito grande e, em razão disso, o trabalho se torna muito mais complexo. E foi descoberto algum outro crime que o senhor entregou a outra delegacia ou algum outro delegado especializado? Não diria que foi descoberto um outro crime. O que há eu diria que há indícios de outros crimes, mas claramente não dá para a gente afirmar aqui. Isso ao final a gente vai encaminhar para ou ficar conosco ou encaminhar para a delegacia. O senhor acha que em quanto tempo vai revelar o que aconteceu com Fernanda Lages? Olha, o que há de concreto nesse momento é que os laudos sejam o laudo cadavérico, o laudo do local, outros laudos que nós pedimos, inclusive peguei de uma televisão, imagens bem próximas. Nós temos aqui, inclusive, foi aqui na Meu Norte. Eu acho que nós tínhamos na segunda-feira. Imagens bem próximas daquelas pegadas e nós estamos aguardando. O netbook já não chegou Por que não foi feita a perícia das pegadas? Olha, Léo, eu entrei depois, nesse caso, quando nós já recebemos, discutimos esse assunto. Depois de 5 dias é que realmente começaram a fazer investigações mais fortes? Não, eu acho que no segundo dia já tinha. No segundo dia, eu me lembro que o local que era para ter sido isolado por completo, cadê as imagens? Que era essa, não foi feita. Rapaz, isso faz parte da nossa cultura, né? Vocês da imprensa, por exemplo, ou seja, isso em outros países, eu ouvindo um colega delegado, em outros países, tem mais conhecimento, esse fato ninguém se aproxima. Tem uma morte, todo mundo se afasta e aguarda a autoridade policial chegar. O que é que nós vimos ali? Eu estava pela manhã em casa quando eu vi a televisão mostrando lá ao vivo, ou seja, sem sequer a perícia ter chegado ainda. Justamente essas pegadas que poderiam solucionar de certa forma o crime. Justamente as pegadas, justamente o próprio corpo, o local próximo ao corpo da Fernanda estava sendo filmado já. Ou seja, se a imprensa já estava lá, outras pessoas já estavam. Aqui nós temos imagens, delegado. Inclusive, se eu quiser solicitar a Meu Norte acho que é a única que tem. Ontem... Mas é em Full HD por completo, a imagem do corpo sendo retirada, a chegada dos peritos. São imagens que a gente nunca mostrou em respeito à população, porque são imagens muito fortes. Mas, inclusive, as manchas aqui na lateral do corpo, todas essas manchas, as pancadas. O pé eu posso mostrar aqui, né, Júnior? O pé eu posso mostrar. A gente tem a imagem de um pé limpo e um pé sujo. Caracteriza que ela teria pulado com a sapatilha na mão se fosse suicídio, ou que se ela tivesse jogado e depois pulado. Pelo menos foi isso que a gente escutou até dos próprios peritos. Olha, hoje ainda, aliás, ontem, em razão de uma matéria passada, eu acho que no Silas, mostrando, inclusive o vigia sendo filmado e dizendo aquilo já foi objeto de pedido nosso, deve estar chegando hoje. Deve estar chegando, né? Deve estar chegando hoje. Que ele entrou por aqui e foi pela lateral. Já que essas imagens Full HD, eu vou acrescentar um novo ofício
e vou solicitar que você nos repasse. Todas essas imagens da Rede Possa nos ajudar. Brito Júnior já viu, o Mário é que edita isso e a gente não pode mostrar. Delegado, para a gente encerrar, todo mundo a gente não anda em outro lugar, a não ser que as pessoas perguntam quem matou. Agora sim, são milhares de versões, centenas de versões. Fulano de tal foi que matou, não, agora foi fulano de tal. Não, que me contou, todo mundo agora tem um amigo na polícia ou um amigo da Fernanda, né? Todo mundo. Então queria, para encerrar, já que é a sua última entrevista, que o senhor olhasse para a câmera, qual a mensagem que o senhor deixa para a população? O que é que a população pode esperar da Polícia Civil desse estado? Pode esperar a verdade daquilo que ocorreu naquele dia. Nós estamos apurando com muito cuidado, com muito critério, com respeito aos princípios constitucionais, da dignidade da pessoa humana, ao princípio da presunção da inocência, e nós temos o cuidado de preservar tudo isso. E se, ao final, nós dermos resultado, é porque é aquilo que nós encontramos, seja ele qual for. É natural que se questionem, que sejam levantadas suspeitas, a gente entende. Agora, imaginar que a polícia, em 2011, formada por homens, eu diria, preparados, homens que não devem nada a ninguém, que tem sua vida, que tem sua história, que tem seus familiares, seu nome a zelar, uma instituição de respeito. Então, população de Teresina, população do estado do Piauí, vocês tenham certeza que aquilo que a gente apresentar, daqui uma semana, daqui a 2 semanas, seja quando for, será aquilo que foi mais, aquilo que ocorreu. A gente não vai apresentar nada diferente. E se vocês tenham essa tranquilidade, não tem ninguém aqui acobertando ninguém, não aceitamos essa hipótese, seja isso é a coisa, no segundo dia ou terceiro dia, quando assumi esse caso, eu fui procurado por pessoas, autoridades, que vieram me questionar se havia essa possibilidade, se a gente ia aceitar pressão. E eu fiz a seguinte declaração: eu tenho um filho de 21 anos de idade, se for ele vai, nós vamos para cima dele. Se for um filho de quem quer que seja, de qualquer autoridade, se for qualquer autoridade, nós vamos, estamos com vontade, seja ele quem for. Vocês fiquem tranquilos disso. Essa vontade é a minha, é dos delegados, é dos agentes. Não existe a menor possibilidade de nós passarmos a mão na cabeça de quem quer que seja.